Oi, gente! Está no ar o Coniloncast, o nosso podcast da FIC, a primeira feira de café Conilon, exclusivamente dessa bebida, desse grão que a gente ama tanto. Falamos ao vivo do nosso estúdio montado aqui dentro da feira, a Feira Internacional do Café Conilon, e a gente dá esse pontapé inicial com duas personalidades muito conhecidas. Eu sou o Bruno Faustino, sou jornalista, apresentador, mestre de cerimônias aqui da FIC, muito honrado com esse convite. E nesse nosso bate-papo de estreia, estão aqui comigo Marcos Magalhães, o curador da FIC, e também a minha amiga, que é jornalista, apresentadora, apaixonada e produtora rural, Paula Varejão. Bem-vindos ao nosso Coniloncast. Bem-vindos, meninos. Obrigada. E aqui tem assunto até esse finalzinho de ano, Pois né? é, a gente vai ter que botar cronômetro, igual coloca para palestrante ali, que vai correndo, porque o tempo aqui, se deixar, a gente conversa até amanhã. Ô, Bruno, esse Coniloncast, né, cara, foi uma pegada super legal, Muito né? legal. Saímos do podcast pro Coniloncast. Muito Quer legal. dizer, realmente inovador. Mais uma vez a FIC inovando até nisso. Muito legal. E assim, para começar, vamos falar de canéfora. A Paula foi uma das palestrantes desse início da FIC aqui em Jaguaré. E ela trouxe uma frase que chamou muita atenção. O canéfora é a bola da vez. Por que o canéfora é a bola da vez, Paulinha? Olha, realmente o canéfora está na crista da onda. A gente vive um momento de revolução. Por que revolução? Porque é uma mudança muito rápida, muito brusca. E o canéfora está na crista da onda, é a bebida do futuro, vamos dizer assim, por um conjunto de fatores que foram acontecendo concomitantemente, né? Os arábicas sofrendo muito com as mudanças climáticas, com geadas, com secas, e, ao mesmo tempo, o canéfora performando muito bem, com altíssimas produtividades, uma planta mais resistente ao calor, às pragas e doenças. Veio o advento do preço, que já foi muito diferente, começou a se aproximar muito do arábica. A gente teve um momento até que o canéfora passou o preço do arábica no ano passado, né? O que foi uma grande novidade. E vem o aumento da qualidade do canéfora. Então, o mundo começa a descobrir o canéfora. Aromas e sabores que não existiam. O canéfora chegou na sala e se apresentou. Oi, gente, eu existo aqui, né? Uma bebida que, claro, sempre foi vista como um patinho feio da cafeicultura, como uma bebida para misturas, para baratear o processo. E agora, pela primeira vez, eu começo a ver produtores de arábica olhando para o canéfora. Opa! Querendo plantar canéfora. Muita gente vindo falar comigo, eu também sou produtora de canéfora, né? E algo que sempre teve muito preconceito, como uma bebida que não poderia ter qualidade. E aí vem o Silvio Leite, que é um grande papa da cafeicultura brasileira e mundial, e me dá 100 pontos no Robusta Amazônico. Isso foi algo extremamente disruptivo, que marcou a história, que foi esse ano, para provar que o canéfora pode sim ter qualidade e tem cada vez mais espaço no mercado. Marcos, Paula disse que o canéfora sempre foi visto como um patinho feio. Agora ele é a bola da vez. Isso se deve muito ao know-how conquistado com pesquisa, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no Espírito Santo? Bruno, com certeza. A gente vive hoje um momento no café canéfora ímpar, né? A gente trabalhou nos últimos 50 anos em termos de produtividade e qualidade. E a gente hoje tem uma condição de mostrar ao mundo a nossa capacidade produtiva. E a FIC vem nesse momento para fazer o segundo capítulo dessa história. A Paula é produtora, entende do que eu vou falar. Mas qual é o segundo capítulo? Fazendo uma analogia, patinho feio, ele vira cisne pela história. E agora está na hora do cisne voar. Então, assim, é a hora de fazer o café Conilon Capixaba, mostrar ao mundo que nós temos também competência de abastecer o mundo da porteira para fora, com qualidade, com visão de mundo. Quer dizer, é um momento de disrupção. E, realmente, a história do café preto quente e doce acabou. A Paula é uma conhecedora não só de canéforas, mas também de arábicas, e sabe o que eu vou falar. O consumidor final não quer mais o mais do mesmo. Ele procura um café que tem terroir, que tem aroma, que tem Ele sabor. está mais exigente. E principalmente, né, Paulo, o café que tem história. É verdade. O produtor quer história, ele quer entender o porquê daquilo. Então, assim, o Espírito Santo hoje vive um momento bacana via governo do Estado,
com políticas muito interessantes de sustentabilidade, de rastreabilidade. Paula, nós somos, e Bruno, hoje no Brasil e no mundo, case no café Conilon e no café arábica de forma sustentável. Mas isso é fruto de um trabalho a muitas mãos. Paula, você não tinha chegado aqui ainda para o evento, estava voando de Manhuaçu para cá, gente chique é outra coisa, né? Né, Bruno? A gente vem de carro ali no pau de arara, a Paula chega de Não, avião. Mas eu É fiz outra isso história. pra De madrugada. Paula é chique, mas é isso mesmo, Não, ela pra eu merece. conseguir chegar, para você ver como eu fiz questão de estar aqui. Para mim, foi um convite muito especial, até porque eu comecei, meu primeiro trabalho na vida foi no Incapera, há quase 20 anos. Aprendi sobre café sentada na mesa do Romário Ferrão. Ficava lá perguntando, perguntando, perguntando. Então, o Evair, o Romário foram meus grandes professores. E, de certa forma, dividir um palco com esses caras faz parte da minha bom, vida, né? sabe? É bom, né? Então, isso foi muito, muito legal. E só complementando uma coisa que você disse, né? Uma vez um produtor me falou uma frase que eu achei muito legal. Às vezes está na hora de passar de fase. O norte do Espírito Santo é extremamente competente em produtividade, em tecnologia. Eu acho que está na hora de passar de fase, alcançar também a qualidade. E, Paula, assim, só para arrematar o que Bruno me perguntou, eu disse na minha fala, o sucesso do café, do agro, ele não é singular, Paulo, ele é plural, ele é coletivo, ele é feito a muitas Não é mãos. só um. Não é só o produtor. Aquela figura do produtor com enxada e com embornal acabou. Hoje vocês têm que ter muitas mãos, públicos, privadas, de jornalistas igual você, para levar essa história à frente, para mostrar à sociedade o que nós fazemos. Não adianta você ser bom e ninguém comunicar. Então vocês dois, Bruno e Paula, são vetores nisso, são pessoas que fazem a diferença e têm todo o meu respeito a parte de jornalismo, porque vocês ajudam tudo que acontece no campo e na cidade a chegar na mesa, na televisão, na rádio, na internet do nosso consumidor. Vocês são mola propulsora dessa informação chegar aonde precisa. Tem Hoje todo a o meu gente respeito. tem tecnologia, nós estamos ao vivo no Instagram da FIC, nosso material também vai para o YouTube, e muita gente que acompanha não está muito acostumado com alguns termos que a gente usa. A gente começou falando de canéfora. E por que a gente está usando canéfora e não está usando somente conilon, Paula Varejão? Pois é, eu não gosto muito de diferenciar o Conilon do Robusta, né? Até porque eu acredito que essa ideia de que o Conilon está no norte do Espírito Santo e o Robusta está em Rondônia, não necessariamente. Eu sou produtora no extremo sul da Bahia, na minha nova lavoura, eu tenho 6 clones de Robusta e 1 de Conilon. Então, eu acho que são coisas misturadas, né? Em que a gente pode colocar no mesmo cesto. Essa é a forma como eu vejo, sabe? Não sei, você concorda? Assim, e canéfora é um nome científico, né? Então, assim, você fala canéfora, você abrange todo o mercado. Então, assim, eu acho que o futuro passa pelo canéfora, Paula. Eu tenho falado isso, o que o Conilon fez, o canéfora fez em 50 anos, o Arábia não fez em 300. Então, se a gente olhar o futuro que nós temos pela frente, eu não tenho dúvida que de protagonista o Conilon vira ator e o Arábica vira protagonista. Porque a gente tem um mundo pela frente. Produtor de Conilon como você são pessoas que brilham, que ralam, que acreditam e realmente põem o jogo para ser julgado. Então, assim, a força do negócio Conilon, não desmerecendo o Arábica, mas a força do Conilon é imbatível. Eu também costumo dizer, né, não tem que ter essa coisa do muita gente me pergunta, né: "Ah, Paula, qual o melhor café que você já tomou?" Eu falo: "Que filho seu é mais bonito?" Não tem o melhor, não é uma competição. Eu acho que, você não come a mesma coisa todo dia, você não precisa tomar o mesmo café todo dia. E eu acho que o mercado hoje, com essa onda dos cafés especiais, a terceira onda do café, que foi o que eu falei um pouco na minha palestra, ele está muito aberto a novidades, a coisas exóticas, coisas diferentes, o mercado pede. E até tinha, os chineses Eu aqui ia na falar feira, isso né, agora. Você falou eu acho de que exótico, você falou de original e que o mercado pede. Os chineses estavam aqui e eles estão cada vez mais encantados, né, com esse sabor que a gente já está acostumado, né? Eu acho que a China vive um movimento de ocidentalização, a nova geração, com hábitos, querendo consumir os hábitos do Ocidente, e eu acho que na China é onde pode acontecer um epicentro de uma grande mudança de demanda de café,
no mercado, né? Se o chinês realmente começa a tomar café, que é o que está acontecendo, a gente vê a Luckin Coffee com 22 mil lojas, pode faltar café. Mas não vai faltar café. Eu acho que quem vai suprir esse aumento da demanda mundial vai ser o Canéfora. Cara, assim, concordo. E o Canéfora, hoje em dia a gente vive um momento, né, Paula, de cafés, de bebidas diferentes. Eu tive alguns empresários de Linhares estiveram agora na China 2 semanas atrás e voltaram encantados com o que viram, porque lá a galera não bebe café preto, quente, na xícara. Eles bebem em copo grande, gelado. Com leite. Então, assim, essa mudança de costume, né, de como beber o café, ele é baseado essencialmente no Conilon. Então, assim, a gente tem um mercado pela frente por ser desbravado gigantesco, gigantesco. Além de mercado, sabor. O sabor do Canéfora melhorou ao longo dos anos. Hoje a gente tem nuances que há 20, 30, a gente jamais imaginaria. Quem imaginava que nós iríamos ter, por exemplo, aromas florais, aromas de rapadura, cana-de-açúcar? Então, assim, isso também melhorou e melhorou muito, né? Sim, sim, eu acho que teve uma grande melhora nos processos, né? Processo de pós-colheita, processo de fermentação e, inclusive, no Brasil foi desenvolvida a roda de sabores do Canéfora, né? Então, simplesmente o Canéfora se apresenta com notas sensoriais que a gente não poderia imaginar que iriam É aparecer há verdade. 10 anos atrás. Inclusive com especialistas próprios para identificar esses sabores no Canéfora, que são os R-graders, né? Sim, sim. E recentemente, na Semana Internacional do Café, foi inclusive anunciado o The Best of Canéfora, que vai ser um concurso similar ao Cup of Excellence, né? Que é algo muito relevante, é mais um passo à frente que o Canéfora dá. E eu acho que, como não se era reconhecido essa qualidade, o produtor não fazia, né? Aquela coisa, o ovo ou a galinha. Acho que o produtor começou a olhar para uma melhoria de qualidade, esse mercado começou a aparecer e com todos os amigos que eu converso, eu ando mais que notícia ruim, converso, todo mundo senta do meu lado, eu pergunto. Uma coisa que eu tenho ouvido, assim, de amigos, colegas que trabalham com exportação, é que não tem para entregar. A demanda do Conilon de qualidade, internacionalmente falando, é maior do que a oferta. Isso você pode falar com propriedade, né, Marcos? Não, a gente tem um desafio muito grande pela frente. Realmente, a gente está mudando o contexto global no que se refere aos cuppings dos canéforas e está caindo no gosto do consumidor global. Então, a gente caminha para um mundo, eu acho, e eu trabalho e acredito nisso, de muita rentabilidade para o produtor. Eu acho que nós nunca mais vamos ver café Conilon do jeito que nós É vimos isso em que eu ia perguntar dos 2023. preços. Não, eu acho assim, pelo que eu tenho falado, visto, trabalhado, com certeza, o ano de 2023 nunca mais volta, porque o preço que nós vimos lá de 500, 600 reais já está fora da realidade. Eu acho que daqui para frente nós vamos ter preço que remunera o produtor, com margens positivas na mesa, e eu acho que realmente quem apostar no Conilon está apostando num jogo certo, porque o futuro é muito compensador. Paulo, você que é produtora de Conilon, tem assim um futuro pela frente. Eu acho assim que vamos ter poucas coisas no agro que vão remunerar tanto quanto o café Conilon, mais do que o arábica, porque nós no Conilon, como Paula sabe, temos produtividade muito maior do que o arábica e temos uma tração, um jogo muito forte. Então, quem aposta no Conilon, aposta no jogo certo. E só acabei de receber um recado aqui para quem nos ouve, está acontecendo no estande da prefeitura o cupping dos 5 cafés premiados aqui no nosso evento. O que é cupping, Paula? Fala que é fera. Vai lá. Cupping? O cupping é a metodologia de avaliação dos cafés, né? Os R-graders, no Arábica são os C-graders, então no Canéfora são os R-graders, vão avaliar esses cafés de acordo com 10 atributos. Um café com mais de 80 pontos é um café especial que provavelmente vai ter uma ausência de defeitos e notas sensoriais positivas, né? Então, quem quiser fazer o cupping dos cafés especiais, estamos lá no stand da prefeitura. Ah, com eu 5 quero. Eu vou terminar aqui e vou pra lá. Bora, Vamos passar? Bora Ó, lá. pra gente encerrar, uma palavra que representa o Canéfora, uma palavra que representa o Canéfora hoje. Quem fala primeiro? Paula. Paula, Sucesso! Futuro. tá aí. Boa! Tá aí, tá aí. Ó, queria muito agradecer a vocês por abrir o nosso estúdio de podcast. O Conilon Cast vai estar aqui até sábado. Vamos receber muitos convidados, especialistas, produtores.
A nossa ideia é contar histórias e nós estamos aqui para fazer isso. Obrigado, Marcos Magalhães. Eu que agradeço. Parabéns pela curadoria da feira. Obrigado. A FIC está apenas começando. Paulinha, todo conhecimento, todo carinho, toda a nossa amizade. Obrigado por compartilhar todo esse conhecimento com o público que visita a FIC. Prazer é meu. Obrigado, meninos. Como diz o outro, o futuro tá logo ali. Bora lá. Pois Bora. é, e daqui a pouco tem mais, hein? A gente volta aqui direto do nosso estúdio de podcast, montada na FIC, a primeira feira do Brasil 100% dedicada ao café Conilon ou ao canéfora, tá bom? Nós voltamos já. Um abraço.